A paz, amados, vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar esse culto abençoado. Este é o dia que o Senhor nos deu. A oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor, de nos alegrarmos, de estarmos na presença de Deus. Será que você pode dar um sorriso e dizer: é muito bom estar na tua casa, Senhor? Diga mais forte: é muito bom estar na tua casa, Senhor. É muito bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos, para louvar e engrandecer o nosso Deus, mas também para estarmos aqui sendo equipados, preparados e sendo forjados através da palavra que será ministrada às nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, levante suas mãos, vamos orar ao Senhor, vamos convidar o Espírito Santo de Deus para que Ele possa, aqui no nosso meio, fazer grandes coisas em nosso favor, no nosso coração, nos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós queremos preparar esse ambiente, declarar que a Sua glória se manifesta nessa noite. Nós profetizamos, Senhor, que os Teus anjos estão aqui neste lugar. Em nome de Jesus, nós profetizamos céus abertos, do qual a Tua palavra tem livre curso em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos que estamos aqui, sendo forjados, equipados, preparados para sermos imbatíveis. Assim como a Tua palavra diz em Salmos, o Senhor confia a nós os Seus segredos, e nós estamos aqui prontos, Senhor, prontos e atentos para ouvir a Tua voz e ouvir as revelações do céu a respeito de nós. Pai, em nome de Jesus, enquanto estivermos aqui, que o Senhor possa cuidar do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, da vida daqueles que não vão estar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que está em todos os lugares. Por isso, Senhor, que a Sua proteção se estenda sobre a vida deles. E em nome de Jesus nós cremos que enquanto estamos aqui, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, o Senhor está agindo, o Senhor está lá na nossa casa, ministrando, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ministrando ao coração da nossa família, ministrando ao coração do nosso marido que ainda não aceitou Jesus, ministrando na vida dos nossos filhos que ainda não tiveram uma revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos e declaramos como profetas deste tempo que o Senhor está estabelecendo a Sua vontade. Não é a minha, mas é a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós declaramos que nenhum diabo e seus demônios têm poder de agir contra as nossas vidas nessa noite. Nós profetizamos que o sangue de Jesus está sobre nós, e este lugar, Senhor, a nossa vida, tudo é Teu. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Toma conta deste culto. Nós entregamos o controle em Tuas mãos, para que o Senhor possa agir em nosso favor nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos começar este culto louvando e engrandecendo ao nome Glória dEle. a Deus! Aleluia! Vivi a presença
porque através deste amor, através do amor da cruz, hoje nós somos livres. Hoje nós podemos fechar os nossos olhos, levantar as tuas nas nossas mãos e engrandecer o nome dele, porque ele se faz presente conosco em todo o tempo. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem os meus pecados suportou. Aleluia! Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, nos mentir triunfou. Bendito, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
Você pode agradecer a Ele por este ato tão bom, por este amor que custou tão caro. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Obrigada, Paizinho. Você pode fechar os teus olhos neste momento, levantar as tuas mãos. Expresse todo o amor que você sente pelo Pai. Feche os teus olhos, levante as suas mãos e diga: Senhor, obrigada. Obrigada por mais uma semana em que o Senhor me permitiu estar. Oh, Senhor, obrigada pelo teu cuidado dia após dia, pela tua provisão comigo. Oh, Senhor, nem o mais alto da minha voz nesta noite pode expressar o quanto eu te amo, o quanto nós somos gratos nesta noite, ó Pai, por estar na tua casa, na tua presença. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare. Porque ele, por ele,
Este é o seu momento de expressar todo o amor que você sente por Ele. Este é o seu momento de engrandecer a Ele. Oh Senhor, seja engrandecido no meio do teu povo. Nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações totalmente abertos para louvar e engrandecer a Ti. Oh Paizinho, Tu és santo. Você pode declarar: Pai, Tu és lindo, Tu és santo. Oh Senhor, nós Te amamos. Oh Senhor, nós Te amamos. E nós queremos engrandecer a Ti. E nós queremos oferecer a Ti o nosso louvor. Ei, querido, não fique com a sua boca fechada. Entre você e o Pai nesta noite, declare palavras de amor a Ele. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Espírito Santo de Deus, venha passear no nosso meio nesta noite. Nós estamos com os corações abertos. Este ambiente é Teu e nós queremos por mais de Ti. Faz de novo, derrama o Teu fogo. Oh Senhor, xererera manaia xe, orerera maia xererere. Vamos declarar a Ele a glória mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele toda glória seja engrandecida a Ti, Pai. A Ele a glória, a Ele, a Ele a glória, pra sempre. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O nosso louvor e adoração é para Ele. Porque dele, por Ele, seu perfeito louvor chega aos céus. Porque dele, por Ele,
Obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Santo Espírito neste lugar. Nós entendemos que, como filhos e filhas, o Senhor nos chamou para revelar ao nosso coração a proposta do Teu reino. E nós queremos, Senhor, na terra, poder cumprir com a Tua vontade e levar uma palavra de vida, fé e esperança a todos aqueles que precisam ver em nós a verdadeira razão da nossa fé. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se mova aqui, se toque em nossos corações, fale aos nossos corações, para que possamos viver tudo aquilo que o céu tem preparado para nós. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Aplauda ao Senhor, que as tuas palmas possam glorificar a Jesus. Pode se sentar, abençoado, abençoada. Boa noite a todos vocês. Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, obrigado. Tudo me vai bem, apesar das lutas, e não são poucas, mas diga, em Cristo Jesus. Pode melhorar, em Cristo Jesus, sou mais que vitorioso. Amém? Diga, eu creio. Diga, a palavra de Deus é poderosa para operar na minha vida e fazer infinitamente mais. Sejam todos muito bem-vindos neste culto presencial. Muito boa noite também a todos aqueles que de algum lugar estão cultuando conosco. Boa noite a você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Gostaria que você nos acompanhasse em nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue no Facebook, por favor nos siga. Este culto é transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Você pode curtir o culto desta noite, pode comentar, pedir oração. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você pode dizer, eu quero voltar, e entraremos em contato com você através da nossa equipe. Você que quer entregar a vida para Jesus, você pode escrever, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E por outro lado, você que já é da família, você pode escrever, tô na fé, tá bem? Hashtag tô na fé. Você pode também se inscrever em nosso canal do YouTube. Hoje nós somos cerca de 12.600 inscritos, pela graça de Deus. Nós temos ali mais de 350 vídeos que poderão abençoar a sua vida. Gostaria que você pudesse curtir, deixar o seu comentário. Ali você dá o seu like. No YouTube você dá o seu like. Você também pode deixar o seu comentário, é muito importante. Temos mais de 1.010.000 views, se não estou enganado. Glória a Deus, amém? Estamos alcançando muitas pessoas através da pregação do Evangelho. E quando você chegar aqui na igreja, você dá o seu check-in, ou seja, você faz o seu registro de chegada. Quem te conhece vai ver que você é de alguma igreja, que você está na fé cristã. E vão te perguntar, que igreja é essa? Aonde é que fica? Quanto tempo você está congregando aqui? E é uma oportunidade para você evangelizar. Amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Só para eu conhecer e apresentar. Sejam todos então muito bem-vindos. Deus abençoe. Queridos, abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Ok. Acharam? A partir do versículo de número 18. Diz assim: dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora,
mas vem, impule a mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo-os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé, e os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. Até aí, amém? Aqui nós vemos neste texto algumas coisas muito interessantes para a gente aprender. Nós vemos aqui em 2 situações onde Jesus diz assim para aquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te curou. E aqui nós vemos também ele falando para estes 2 cegos: seja feito conforme a sua fé. Nós entendemos que precisamos trabalhar a nossa fé. E por incrível que pareça, nós procuramos ser melhores em muitas áreas da nossa vida, mas não nos dedicamos a trabalhar melhor a nossa fé. Nós precisamos ter uma fé robusta, precisamos ter uma fé forte, por conta dos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, por conta dos levantes que enfrentamos no nosso dia a dia, por conta dos ataques, por conta das ameaças, por conta das injustiças. E entendemos que a maior parte delas são geradas no reino espiritual. O que eu quero dizer é que podemos vencê-las através da nossa fé. Não pode ser uma fé fragilizada, uma fé gelatinosa. Esta fé precisa ser desenvolvida, e você só vai desenvolver quando você se posicionar e você disser: eu preciso melhorar a minha fé, eu preciso crescer na minha fé. E como é que podemos fazer isso? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como aumentar a nossa fé. Diga comigo: como eu posso aumentar a minha fé? É interessante que aqui, tanto aquele homem que foi falar para Jesus: a minha filha está moribunda, a minha filha está quase morta. Aqui nós vimos na tradução: a minha filha morreu. E Jesus disse que ela não morreu, que ela dormia. Nós vemos aqui a mulher do fluxo de sangue. Ela toca em Jesus e ela é curada. É interessante que esta mulher, durante 12 anos, sofreu com esta hemorragia. Ela estava muito debilitada. Alguém chegou e pregou Jesus para ela, falou de Jesus para ela. Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. Esta mulher estava desesperançada em cima de uma cama.
ela estava aprisionada naquela cama por longos anos. Ela não tinha mais razões para se levantar. Ela não tinha forças em suas pernas. Ela estava enfrentando uma anemia profunda. E diz a palavra que tudo aquilo que podia ter sido feito, foi feito. Eles gastaram o que tinham e o que não tinham. Só que aconteceu algo interessante. Quando acabou a esperança que era colocada no homem, foi aí que Jesus foi anunciado. E ela colocou então a sua fé em Jesus. Muitas vezes a gente exerce a nossa fé sem saber direito o que nós estamos fazendo. O bom é que Deus olha para a sinceridade do nosso coração e Ele nos ouve. Ele nos atende. E Deus sabe o tamanho da nossa aflição. O Senhor sabe o tamanho do nosso sofrimento. O Senhor sabe o tamanho da nossa amargura. Ela vai dormir, Bárbara. Deus sabe. E o diabo nessa hora nos visita e diz: você está sozinho, você está abandonado, você está largado, você está esquecido, você está por conta própria, você está à mercê da sorte. O diabo é mentiroso. Como que o diabo mina a sua fé? Diga, com mentiras. E é incrível como nós crentes acreditamos muito mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. Você sabia disso? Todos os dias de culto, nós estamos aqui declarando a palavra de Deus como verdade, como a verdade que liberta, como a verdade que opera milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Aí durante a semana vem o diabo, e de uma forma sucinta, discreta, age na tua vida, através de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, e você de repente olha para aquilo de uma forma natural e pensa se tratar de algo meramente natural, mas não é. O diabo se esconde por detrás de coisas e pessoas. O propósito do diabo é de atacar a tua fé, direta ou indiretamente, e te esfriar espiritualmente. Quando nós, chamados por Cristo para fazer parte da igreja, não entendemos o princípio da batalha, da guerra, da luta espiritual, nós baixamos o escudo da fé, e os nossos pontos vitais ficam vulneráveis. Por isso que a Bíblia fala a respeito do capacete da salvação, porque este capacete, simbolicamente, vai guardar a tua alma. É aqui que a gente tem um turbilhão de pensamentos. É aqui que nós ficamos atribulados. É aqui que nós ficamos desesperados, angustiados. É aqui que o diabo diz: não tem mais jeito. É aqui, na arena, ou no campo de batalha. O campo de batalha do crente é a mente. É aqui que você vai dizer assim: diabo, eu identifiquei que é você que está falando, e eu quero te falar uma coisa, eu vou ficar com a palavra da verdade. Eu vou guardar a minha mente, eu vou guardar a minha alma, eu não aceito as tuas mentiras. Eu creio, confio e fico firme na fé. O Senhor é comigo, o Senhor me guardou até hoje, o Senhor foi por mim, o Senhor lutou as minhas guerras, Ele foi à frente. Se eu estou aqui, é por conta da sua misericórdia.
espírito maligno do inferno que está me rodeando, que quer me deixar inquieto, desestabilizado, deprimido, perturbado, eu te repreendo e te amarro, sai da minha presença em nome de Jesus. Eu não te aceito. Eu profetizo que os anjos do Senhor estão me protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Eu substituo todo pensamento de derrota, de fracasso, de frustração, de decepção, por pensamentos de conquista, por pensamentos de vitória, por pensamentos de restituição, devolução. Porque o diabo, ele vai querer te jogar no chão, e ele vai dizer para você onde está o teu Deus, porque o teu Deus não faz nada por você. E é nesta hora, quando você pensa que está sozinho, é que Deus te fortalece e te enche de autoridade espiritual para você dizer: diabo, você é um mentiroso. O Senhor nunca esteve mais presente do que é na minha vida. Sabe por quê? Ele mora, reside, habita dentro de mim. Imagina a loucura, e a gente não para pensar nisso. A gente pensa que Deus está longe. E é interessante porque ao mesmo tempo que Ele está longe, Ele está perto. Por quê? Por conta do Espírito Santo de Deus. Eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para estar para sempre convosco. Jesus subiu, voltou para a casa do Pai, foi assunto aos céus, mas o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Logo, Deus está dentro de mim, logo Jesus está dentro de mim, logo o Espírito Santo está dentro de mim. Nunca estou só, nunca estou largado, jogado às traças, ignorado. Quando você compreende o amor de Deus, você diz: não, o Senhor é comigo. Me lembro de uma ilustração, onde Jesus caminhava com seu discípulo na praia, e os seus passos ficavam impressos na areia. Num determinado momento, aquele discípulo disse: quando eu mais precisei de ti, o Senhor me abandonou. Aí Jesus disse: engano seu. No momento que você mais precisou, eu te carreguei no colo. Esses 2 passos que você vê na areia são os meus passos, te carregando no colo. Por que é que nós temos dificuldade para compreender isso? É porque nós queremos receber algo pela parte natural, mente, intelecto, razão, alma, pensamento. É com o coração, é com o teu espírito, que você vai compreender as verdades do reino de Deus. Deus, Ele vai falar no seu coração: passa por aqui, interpreta aqui. Mas a testificação é no coração, é no espírito. Então fé é você ir na contramão de tudo aquilo que está dando errado e profetizar vitória, conquista, restituição, devolução, cura, bênção, livramento. Porque tudo que o diabo quer é que você abra a boca e concorde com ele. Sabe o que é fé? É concordar com Deus, é concordar com a sua palavra, é concordar com aquilo que Ele disse. Só que nós concordamos com o diabo. O diabo chega e coloca na nossa mente: acabou, não dá mais, chega.
E você, ao invés de resistir bravamente, se levantar como um guerreiro de oração e dizer: não, eu tenho promessa para a minha vida, não vou desistir, é cedo para desistir, eu me levanto não na minha própria força, mas na força do Senhor. É o que diz a Bíblia: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu me fortaleço no Senhor, eu me fortaleço no Senhor, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Quando vem esse poder? Quando você pega essa palavra, quando você crê nesta palavra, quando você abre a boca, quando você coloca esta confissão para fora, chama as coisas que não são como se já fossem. Você diz: eu não aceito isso como sentença na minha vida. Eu não aceito isso como sentença na minha vida. Não estou dizendo que não vamos passar pelo estreito, pelo aperto e pelo deserto. Nós vamos. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu não como Deus, ele venceu como homem, mas cheio do Espírito. Como é que nós vamos vencer? Cheios do Espírito. O problema é que a igreja não se enche do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A proposta de Deus é que nós estejamos cheios. A proposta de Pentecostes é de que sejamos cheios. A proposta de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo é que sejamos cheios do Espírito Santo. Então você tem que trabalhar isso na tua vida. Você tem que estar insatisfeito com a sua condição espiritual. Você deve sempre buscar mais. O bom é inimigo do ótimo, a ponto de você entrar no descanso do Senhor, a ponto de você colocar a sua preocupação nas mãos dele. Não estejais preocupados, solícitos, perturbados com coisa alguma. A Bíblia diz que as nossas petições devem ser conhecidas em tudo, em primeiro lugar, diante de Deus. Você deve orar e colocar diante do Senhor. E a promessa é que a paz que excede todo conhecimento, não conseguimos explicar, mas é uma sensação de segurança que só Deus pode proporcionar ao nosso coração. Isso é fé. Quando você nada contra a correnteza. Isto é fé. Quando você é desafiado. E eu estou falando aqui para uma audiência ou para um auditório onde muitas pessoas estão passando por um turbilhão. Muitas crises, conflitos, levantes, ataques, injustiças, ameaças. Situações de doença, de enfermidade. É a hora que a gente se levanta, em nome de Jesus, para fazer o que a gente até agora não tem praticado. Diga: eu preciso praticar a fé. Sabe o que é praticar a fé? É quando você está lá na sua casa sozinho, ou quando você pode orar num lugar com liberdade. Preste atenção, tem muito crente que ora mentalmente. Deus ouve, pastor, a oração mental? Ouve. Algumas pessoas pensam que isto é orar no Espírito. Mas orar no Espírito é você abrir a boca e orar em línguas. Deus sabe o que você pensa. Em alguns momentos você não vai poder orar em voz alta. Então você vai fazer uma oração silenciosa. Agora, na maior parte das vezes,
você precisa abrir a boca, porque o diabo tem que ouvir a tua oração. Deus está ouvindo, Deus vai te atender, e Ele vai fazer de tudo para te calar. Pode ver que quando você passa por uma situação, a primeira coisa que o diabo faz é cerrar a tua boca, é endurecer o teu coração, é esfriar você na fé, para você não orar. Porque aquele que depende de Deus, aquele que diz socorre-me, ajuda-me, como aconteceu com Pedro, estende-me a mão, Senhor, ele foi salvo. Ele estava se afogando, Jesus estava do lado dele, e não fazia nada, até que ele abriu a boca, socorre-me, ajuda-me, estende-me a mão. Aí o que foi que aconteceu? Jesus levantou Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Dúvida, incredulidade e descrença cancela a fé. De um lado você ouve o Espírito Santo, de outro lado o diabo vem e diz: não é para você, acabou, desista, deponha as armas, jogue a toalha, chuta o balde. Sabe o que a gente faz? O mais difícil, que é desistir. O mais fácil é crer e não duvidar, mas é trabalhoso. Então a gente tem que se levantar e abrir a boca, seja lá numa sala da sua casa ou onde você tem comunhão com Deus. Todos os dias você tem que se trancar com Deus, todos os dias você tem que fazer o seu devocional, todos os dias você tem que ter o teu momento de solitude. Sou eu e Deus, Deus e eu, porque é isso que vai te fortalecer. Porque hoje nós temos uma geração de crentes frouxos. Pastor, não fala assim, eu estou nesse naipe. Se o Senhor conhecesse a minha vida, o Senhor me daria razão. Ouve o que a Bíblia fala: se no momento de angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Se no momento de angústia te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequena. Se no momento de angústia te mostrares frouxo, é porque tua fé é pequena. E a Bíblia fala daquele que tem fé pequena, daquele que tem fé grande e daquele que não tem fé nenhuma, fé zero. Qual o nível da tua fé? O que é que você já suporta com uma certa maturidade? Porque tem gente que desestabiliza, e são sempre os mesmos problemas, são sempre as mesmas situações, são sempre as mesmas adversidades. Você tem que dizer: acabou, diabo, acabou. Esse ciclo vicioso na minha vida acabou. Gente, até para problemas nós precisamos ser criativos. Você tem que dizer assim: eu quero problemas novos. Você sabia o porquê dos problemas, das situações e adversidades? São degraus que Deus permite para te levar para mais perto dele. São degraus que vão te aproximar de Deus. Então você precisa compreender, você tem um chamado. Deixa eu te revelar que chamado é esse. Você é profeta. Você carrega a verdade dentro do seu coração. Você é porta-voz da mensagem. Então você tem que abrir a boca como alguém com autoridade e dizer: não aceito isso na minha vida, diabo. Não aceito a pobreza, a miséria, a falta, a necessidade, o prejuízo, a crise financeira. Chega. Jesus disse em João 10:10 que Jesus veio para me dar vida, e vida com abundante, vida plena, feliz, completa, abençoada.
Então, em nome de Jesus, eu creio na promessa de Deus para a minha vida. Eu creio na sua provisão. Eu creio no seu socorro. Eu creio na multiplicação. Vocês estão compreendendo o que é fé? E vimos aqui no texto que fé é ação. Fé não pode ser algo encarado com passividade. Imprime ação. A filha dele estava adoentada, vou procurar Jesus. A mulher do fluxo de sangue, quando ela olha para aquela multidão, acredito que ela pensou: eu não vou conseguir chegar perto de Jesus, pode ser impossível para mim, mas era a última esperança que ela tinha. Sabe o que ela fez? Ela se agarrou a esta esperança. Se ele cura surdos, cegos, mudos, aleijados, ressuscita mortos, ele vai me curar. Basta que eu toque na orla do seu vestido. Ele não precisa me ungir, ele não precisa colocar a mão na minha cabeça, ele não precisa ir em casa. Se eu tocar na orla do seu vestido, basta um toque, eu creio que vou ser curado. E a multidão apertava aquela mulher, a multidão jogava ela de um lado para o outro, mas ela estava determinada. Então a fé não pode ser passiva, você tem que ser determinado. Não vou ficar dentro dessa casa, não vou ficar aqui curtindo uma depressão, não vou ficar aqui assistindo novela, eu não vou ficar aqui no celular, eu não vou visitar minha vizinha, eu não vou fazer alguma coisa, eu quero e preciso estar na presença de Deus. Eu preciso renovar a minha fé, eu preciso me levantar de novo, eu preciso vencer este ciclo vicioso. Toda maldição, sentença e condenação tem que ser quebrada na minha vida em nome de Jesus. Vocês têm que abrir a boca e começar a declarar: eu vou viver a bênção, eu vou viver a promessa, eu vou viver o meu milagre. Porque todos os dias o diabo fala que você perdeu, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Todos os dias o diabo quer que você enterre os teus sonhos, e ele joga uma pá de cal em cima. Mas quando você entende o propósito de Deus na tua vida, preste atenção, nada mais vai te abalar. A Bíblia diz que seremos como os montes de Sião, que não se abalam. Seremos como os montes de Sião que não se abalam. Seremos como os montes de Sião que não se abalam. Tinha uma música que a gente cantava lá atrás: vem, amado nosso, precisamos sentir o teu poder. Lembra? Vem, amado nosso, cumpra em nós o teu querer. Ainda que a terra, os montes se abalem. Tá ligado o microfone ali, Davi? Amém. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há lugar em Deus para mim. Vem, amado nosso, vem, amado nosso, precisamos sentir o teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em nós o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude
e os montes se abalem. Há um lugar em Deus para mim. Obrigado. Quando eu enfrentava situações, eu abria minha boca e cantava essa música. Essa música gerava fé dentro de mim. Esta música produzia fé dentro de mim. Quando eu estava me sentindo fragilizado, quando eu estava me sentindo fraco, quando eu estava me sentindo impotente, era a hora que eu clamava: vem, amado nosso, precisamos, eu preciso sentir o teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em mim, cumpra em nós o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Você está orando o que o salmista declarou. Então isso quebra o poder do diabo na tua vida. Só a fé liberada, só a fé praticada pode quebrar o poder do diabo na tua vida. Note, o diabo, ele usa as coisas deste mundo para te atacar. Muitas vezes ele toca na saúde, muitas vezes ele quebra a harmonia na família, muitas vezes ele desvia um filho dos caminhos, muitas vezes é um emprego que a pessoa perde, um prejuízo que ela tem, uma porta que se fecha. Mas a intenção maior do diabo, sabe qual é? Ele não está nem um pouquinho preocupado com essas coisas. O objetivo do diabo é de tocar na tua fé. Quando você olha para o livro de Jó, você vê que a preocupação dele era tocar na fé de Jó. E Deus conhecia a integridade do coração de Jó. Ele disse: Jó é fiel a ti, porque ele tem tudo. Deus disse: você pode tocar em tudo o que é dele, só preserva a sua vida. Aquele homem perdeu tudo, perdeu toda a sua riqueza, perdeu seu status social, perdeu seus amigos, perdeu a sua família, perdeu tudo, menos a sua fé. Talvez vocês não conheçam este homem que eu vou mencionar agora. O nome dele é T.L. Osborne. Este homem foi um dos maiores evangelistas que tivemos sobre a terra. Não faz muito tempo que ele morreu, mas ele ganhou dezenas, centenas, milhares de almas na África. Ele era usado em milagres, prodígios, maravilhas. E a sua esposa, Daisy Osborne, também era usada. E ela morreu vítima de um câncer. O diabo chegou para ele, T.L. Osborne, e disse: você vai continuar pregando? Você vai continuar dizendo que este Deus cura, sara e liberta? A sua amada esposa morreu de câncer. Ele disse: diabo, minha esposa está com o Senhor, e não é porque ela não foi curada do câncer que vou deixar de pregar a palavra de Deus, porque Ele cura, Ele sara e liberta. Mais do que nunca, a palavra se torna verdade na minha vida. Se é uma outra pessoa, sai abraçada com o diabo.
concorda com o diabo, dá razão para o diabo. Mas isso não abalou T.L. Osborne. Tem muita gente que perde a fé porque uma porta se fechou, perdeu o emprego, um contrato foi cancelado, não foi bem sucedida naquele negócio. Eu me lembro, em nosso primeiro escritório, uma senhora pediu para que eu orasse por ela, porque no sábado teria sorteio das casas populares. Ela disse: se Deus não me der uma casa, eu não vou mais seguir a Jesus. Eu falei: irmã, me desculpe, mas eu não vou orar mais pela senhora. Porque Jesus vale mais do que uma casa. Naquele ano, cerca de 15 pessoas aproximadamente ganharam a sua casa própria. Não só pelo sistema de habitação, mas compraram, Deus operou milagres, foi algo assim fantástico, extraordinário. Uma delas foi dada para os pais da Michele Calegari, foram abençoados naquele tempo. Então, queridos, preste atenção, diga: a minha fé funciona. Diga: eu estou aprendendo hoje que minha fé funciona. Para de dizer: eu oro para o fulano, para o cicrano, para o beltrano, Deus ouve, minha oração é atendida, mas quando eu oro por mim, a minha fé não funciona. Para de dar ouvido para o diabo. Se tem que funcionar, precisa funcionar primeiro com você. Amém? Por exemplo, a minha mãe, ela quer receitar sempre alguma coisa para alguém. Ela falou: olha, eu tomei e foi bom para mim, experimenta. Ela devia ter cursado medicina. Tem gente que é assim aqui também, né? Ó, tome esse chá, tome esse remedinho. Até superstição, crendice popular, até mandinga tem crente fazendo ainda. Eu falo: agora você não pode mais, não é? Tem dia lá que essa linda família fala: vamos logo, que a gente não pode chegar tarde na missa. Glória a Deus. A irmã fala assim: hoje a gente vai dar a nossa oferta, a nossa oferenda no cartão ou em dinheiro? E teve uma outra também, né, Juninho? O que foi? Parecido com essa, que é muito divertido. Qual? A de benzer, né? Que na verdade eu orei pelo Juninho. Falou: o pastor benzeu a perna dele, ele saiu curado da igreja. Mas é assim mesmo. Então olha só, aprenda, a tua fé tem que ser prática, a tua fé tem que ser funcional. Então, se você crê assim, você está certo. Se você não crê assim, você também está certo. O que você vai produzir? Tudo que você produz é fruto da sua fé. Se você acredita naquilo que é ruim, você está gerando algo ruim. Se você acredita naquilo que é bom, você vai produzir algo que é bom. Por isso que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Como é que está o teu coração hoje? Talvez ele esteja muito preocupado, no limite. Talvez você esteja vivendo um alto nível de estresse, de estafa. Como é que você está? Como está o teu coração? Noites mal dormidas? Preocupação não resolve nossos problemas, mas uma coisa eu te falo: quando você se levanta todos os dias, vai para aquele mesmo lugar, naquela mesma hora e naquele mesmo tempo, por exemplo, eu vou orar 15 minutos, meia hora, 1 hora, e você fica lá.
Em Cristo Jesus sou mais que vitorioso. Não sou apenas vitorioso, sou mais do que vitorioso. Eu profetizo que a bênção de Deus é sobre a minha vida. Eu vivo um novo tempo. E o diabo diz: vive nada, a tua vida está horrorosa. Eu vivo um novo tempo, um tempo de alegria. Vive nada, o teu tempo é de tristeza. Eu vivo um tempo de libertação, onde eu danço no Espírito. O diabo diz: não, está ficando doida, está ficando pichulé, é pichuru, piruleibe. Ele gostou. Você está entendendo como é que são as coisas? Presta atenção, aonde o diabo está atacando você. Aí você vai identificar. Aí você vai dizer: acabou, diabo. A revelação agora saltou aos meus olhos e caiu no meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Tudo posso naquele que me fortalece. É esse o segredo. Diga comigo: dependência. Você precisa ser dependência dele. Porque olha, quando eu dependo de mim mesmo, eu sucumbo. Acontece como Pedro, ele afunda. Se és tu, quero ir ter contigo. Vai lá Pedro na sua própria força. Quando ele chega no meio do caminho, ele ouve o encardido que disse: ô Pedro, o vento está soprando contra a maré, ondas gigantescas, mar bravio, você é pescador, você sabe, é morte na certa. É impossível para alguém andar sobre as águas. Ele estava andando, mas ele duvidou. Quando ele duvidou, ele começou a afundar. Diga: eu aprendi, não posso duvidar, não devo duvidar. Então você está aprendendo nessa noite que você tem que brigar com esse espírito maligno que está te rodeando, e de 15 em 15 minutos ele vem falar com você. Ele diz assim: eu vim te trazer a depressão de novo, eu vim fazer você ficar triste de novo, eu vim fazer você desanimar de novo. Mas quando você se levanta no nome de Jesus e diga: acabou, eu vou andar na presença do Senhor, eu vou dar grandes testemunhos. Diga isso comigo: eu vou dar grandes testemunhos. Diga: hoje eu estou rompendo. Preste atenção. Tudo aquilo que foi liberado sobre a tua vida e é contrário à palavra de Deus, está sendo cancelado nesta noite em nome de Jesus. Diz a Bíblia que toda palavra forjada contra nós não prosperará. Por um caminho os nossos inimigos vêm contra nós, mas por 7 fogem da presença do nosso Deus, fogem da nossa presença. Por que que a gente vai acreditar só no pior? Se essa mulher que estava com fluxo de sangue, com hemorragia 12 anos, acreditasse só nela mesma, ou nos médicos, ou nas possibilidades todas que ela tinha tentado e infelizmente, ou felizmente, não deram certo, chega o nosso Senhor Jesus e diz assim: senti que de mim saiu virtude, alguém me tocou. Aí os discípulos disseram: ô Jesus, é uma multidão, ela está te apertando, é normal. Ele disse: não, foi um toque diferente. Você está disposto a dar um toque diferente nas vestes de Jesus hoje? O teu toque tem que ser diferente. O teu toque não pode ser aquele toque de todo mundo, aquele encosta de todo mundo. O seu toque tem que ser diferente.
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso, Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. tua Glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Várias vezes você esteve aqui e talvez tenha ouvido a mesma palavra e talvez tenha faltado atitude de tocar em Jesus com um toque diferente, como fez esta mulher. Você vai orar agora, vai falar com Ele e vai dizer assim: hoje eu quero tocar diferente na orla do teu manto. E a unção vai ser transferida para a tua vida. Unção de cura, unção de libertação, unção de graça, unção do favor. Você vai sair daqui diferente de como entrou. Você vai ter uma noite tranquila de sono. Você vai ter paz na tua casa. Você vai experimentar da liberação que só o céu pode te proporcionar. Porque enquanto nós estamos tentando na nossa própria força, na nossa própria capacidade, a nossa própria limitação, a gente não consegue. Mas quando você diz: hoje o meu toque vai ser diferente, e você vai tocar em teu favor, em favor da tua família, em favor do teu marido que não está aqui, em favor da tua esposa que não está aqui, em favor de alguém que você gosta, quer bem e ama, que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, que precisa experimentar do poder de Deus. Maravilhoso é estar em tua presença. Ora, fala com Deus aí. Maravilhoso é. O teu toque tem que ser diferente. O teu toque tem que ser como daquela mulher. Tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é. Fala com Deus. Você aprendeu hoje que precisa falar. Põe para fora. Ele pode resolver os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas lutas. Existe uma unção aqui neste lugar.
tuas vestes, maravilhoso é te contemplar. Pai, eu quero orar agora com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Eu quero orar com esta pessoa que está aflita, angustiada, desesperada. Com esta pessoa que está fora da sua razão. Com esta pessoa que está desesperançada, talvez revoltada com a sua vida. Eu quero orar com esta pessoa que se sente impotente diante desta doença, desta enfermidade, desta dor e sofrimento. Esta pessoa que tem pela frente um dos piores problemas que já enfrentou na sua vida. Eu quero te apresentar aquele que está desempregado, aquele que precisa de socorro na sua vida financeira, econômica e material. Quero te apresentar, Pai, esta pessoa que está aqui e te fez um pedido especial. Ouve, Senhor, o pedido dessa pessoa. Ouve, Senhor, esta oração. Ouve, Senhor. Corre, cala, babarra, chala, manassô. Senhor, a tua palavra diz que não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito Santo que está em nós, este sim, ora e intercede por nós, nos ajudando na nossa fraqueza, nos auxiliando na nossa fraqueza. Oh, recala, babarra, chala, maná. Comece a orar em línguas. Corre que calamana rasa shalamana sorre que calamanas tosheri anda la baba bobo hosoro la baba hasha. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor. Jesus é Salvador. Aqui viemos por amor. Ó Cristo, aceite a nossa adoração. As nossas vidas no altar de Deus, confirme a nossa oração. Diga assim: Deus, me perdoe pelos momentos de tribulação, de luta, de sofrimento, onde me afastei de Ti, onde permiti que a dúvida, incredulidade e descrença tomasse conta do meu coração. Eu declaro que Te amo e não posso viver sem Ti. Eu quero andar sempre na Tua presença, agarradinho contigo. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor conhece a minha situação, e o Senhor sabe do milagre que eu preciso. Por isso eu oro e te peço: cuida de mim, a minha vida está em Tuas mãos. Eu recebo o meu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você que está no teu lugar colocasse diante de Deus pelo menos 3 pedidos. Talvez o diabo nesse momento diga: o que você está pedindo é muito grande, é impossível, você não vai receber. Eu quero te falar que o diabo está se apresentando a você. Deus é um Deus grande, Ele é fonte, não é reservatório. Ele quer te dar muito mais do que você tem experimentado. Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de socorro, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus de bênção. Começa a orar no teu lugar, pelo menos 3 pedidos, mas faz com fé. E você vai marcar o dia de hoje
Pastor, quando é que eu recebo o meu milagre? No momento que você crê. Se este momento é o momento que você crê, é o momento do seu milagre. Deus, eu creio que lares, famílias e casas são visitadas nesta noite pelo Teu Espírito Santo. Olha, Senhor, por esta mulher que se ajoelha neste momento e ora-te. Olha, Senhor, para esta pessoa que está desesperada e encontrou na internet este culto, e o Senhor está falando ao seu coração que nem tudo está perdido. Eu creio, Pai, no Teu milagre para esta pessoa que não tem mais lágrimas para chorar. Eu creio, Senhor, na Tua bênção sobre esta pessoa. Até hoje, os céus foram de bronze, mas o Senhor destrói os ferrolhos de ferro e os céus de bronze que estão sobre você. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio na unção de Deus. Eu creio na presença dEle que está aqui neste lugar. Ora, fala com Deus. Doce presença, presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o Teu poder. Te adoramos por Tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo de Deus, marque a vida destas pessoas. Marque a vida daqueles que estão presentes aqui neste lugar, daqueles que não puderam vir, daqueles que estão em casa, daqueles que estão no trabalho, daqueles que estão em trânsito, daqueles que estão no hospital, daqueles que estão no cárcere, daqueles que estão em algum lugar. Muitas vezes, cultuando hoje ou pela gravação depois, que o Teu Espírito chegue nesta pessoa, que o Teu Espírito Santo alcance esta pessoa. Diga assim comigo: Deus, eu creio na Tua palavra, que é viva e eficaz. Eu creio que ela funciona na minha vida. Eu creio no Evangelho prático, e hoje, no nome de Jesus, eu me levanto para declarar que em Cristo Jesus sou mais que vitorioso, que tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém pode ser contra mim. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Eu creio, Senhor, na Tua provisão. O meu Deus, segundo as Suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades, grandes ou pequenas, através de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua promessa se torna realidade na minha vida. Agora diga assim, apontando para baixo: Satanás, Tu és o inimigo derrotado. Tu não tens poder de continuar na minha vida. Eu te repreendo e te expulso. Sai da minha vida com todos os teus demônios, todos os teus ataques, diretos e indiretos, não tem poder na minha vida. Obrigado, Senhor, porque os teus anjos estão ao meu redor, me protegendo, guardando e livrando. Obrigado, Senhor, pela minha salvação,
pelo meu milagre, pela minha bênção, porque consegui chegar neste culto, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos dar a Jesus uma linda salva de palmas. Quem fala assim? O R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Lição de casa, hein? Tem que tirar essa aqui. Deste caminho eu não desisto. Mas é assim mesmo. Aí, da próxima já está. Amém? Antes de irmos embora, nós vamos abençoar a obra de Deus. Olha que bonito. Antes de irmos embora, vamos abençoar a obra de Deus. Quantas pessoas gostariam de abençoar e não têm tido condições? Quando você ora e diz: Deus, eu quero ser uma pessoa próspera neste ministério, Deus vai te levantar e te fazer uma pessoa próspera. Amém? Amados, todos os cultos nós oramos pedindo para que Deus libere aposentadoria, pensão, indenização, alguma demanda na justiça. Eu estava conversando com o irmão Benedito, ele estava compartilhando conosco que a aposentadoria dele saiu e ele está muito feliz. Glória a Deus, aleluia, amém. Diga: eu creio que a minha bênção também está a caminho. Amém? O Senhor vai alegrar o teu coração. Talvez faz tempo que você não dizima, não oferta, não semeia. Talvez você tenha feito assim algo para Deus muito pequeno e você sabe que pode fazer muito mais. Eu quero te falar que Deus vai te colocar como coluna forte na casa dele. E você vai ser assim muito próspero. Diga: por conta do meu coração e da minha fé em Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós temos 2 máquinas de cartão que você pode fazer a sua oferta. De preferência, faça o seu Pix. O número já está em tela. E é o nosso CNPJ 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode entregar a sua oferta, se não hoje, no culto de domingo. Diga: domingo eu trago. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu devo dar só o meu dízimo do salário do dia 10 ou do dia 5 ou o meu vale? A Bíblia diz que nós devemos ser fiéis em tudo. Tudo aquilo que a gente recebe, a gente deve oferecer ao Senhor como gratidão, reconhecimento, adoração, fé, temor. Amém? Separa o teu melhor enquanto nós vamos cantar este canto. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude. Vamos ficar em pé. Queridos, eu não sei você, mas quando a Bíblia fala que a palavra é uma espada de 2 gumes, primeiro ela corta aqui, depois corta aí. Eu me sinto tão abençoado quando eu recebo de Deus uma palavra de encorajamento, uma palavra que me desperta, uma palavra que me deixa poderoso em Deus para conquistar nas batalhas. Eu espero que você tenha também esse sentimento no teu coração, de graça, de favor, de fé,
porque você vai sair daqui diferente de como você entrou, no nome de Jesus. E você vai se lembrar deste culto. Para de conversar com as tuas emoções, para de conversar com o diabo. Fica com a verdade, fica com a promessa. A tua bênção está a caminho. Cuidado com a dúvida, incredulidade e descrença. Muito bom. Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração abençoando as ofertas. Estenda as mãos para cá e diga: Senhor, eu rego agora as sementes que foram plantadas. Abençoe este irmão, esta irmã, este nosso amigo, este convidado, este visitante que contribuiu com a tua obra. Honra, Senhor, e libera a tua bênção sobre a vida deles. Abençoe também aqueles que não dizimaram, não ofertaram, que não puderam e que não quiseram. O Senhor conhece o coração de cada um, e nós pedimos a tua bênção também sobre a vida deles. Opera o teu milagre, cuida de cada um, Pai, que eles possam comprovar a veracidade da tua palavra e serem muito abençoados, porque tu és grande Deus. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Abençoe, Senhor, aqueles que têm um projeto de vida e intenção de ter o seu próprio negócio. Abençoe cada pedido de oração que está sobre este altar. Abençoa cada irmão que está do outro lado e que participou desta live, que participou deste culto. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Um ótimo fim de semana para vocês. Domingo estaremos aqui. Traga um convidado, traga alguém com você. Vamos encher esse lugar e vamos ter um culto maravilhoso. Vamos pisar na cabeça do inimigo, vamos esmagar a cabeça da serpente. Amém? Glória a Deus. Antes de sair, dá uma palavra profética para o teu irmão, alguma coisa assim: Deus é contigo, vai na bênção, te prepara para o teu milagre, Deus é bom, né? Creia que o impossível vai acontecer. Deixa Deus falar no teu coração aí. Vai na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.